o nosso boa noite. Mais uma vez voltamos aqui, não com alegria, não com aquela alegria de estar combatendo algumas coisas do decorrente ao país, sempre deixando bem claro: sou uma pessoa simples, sou um humilde operário, não tenho grandes estudos, não tenho poderes aquisitivos, não tenho dom de palavras, eu simplesmente, uma pessoa simples, me reservo no direito de expor aquilo que penso, aquilo que vejo. Os meus amigos, que já me conhecem de longas datas, aqui da internet, quando ainda não existia câmera, não existia esse diamante que hoje nós podemos falar diretamente às pessoas. Infelizmente, como sempre falamos, privamos pela verdade, nunca o engodo, nunca a mentira, a falsidade. Infelizmente, a verdade de hoje é a verdade que dói. Dói em todas as camadas sociais. Dói no pobre, dói no rico, no feio e no bonito. Uma nuvem negra cobre o país. Uma nuvem negra de um temporal onde traz realmente a tristeza. Porém, a função de falarmos alguma coisa é pelo que nós estamos assistindo ultimamente. Aqui na internet eu já nem digo nada, porque a coisa está tão feia do jeito que falam, que inclusive a calamidade, a gente procura intercalar um pouco de coisas sérias com um pouco de descontração. Quando nós pegamos os jornais, quando nós ouvimos a televisão, a internet então nem se fala. O meu celular já me deu o ultimato aqui. Eu não ligo mais. Eu já estou doente, eu já não aguento, eu já estou doente. Estou entrando em recessão. O meu computador também já me disse: olha, para de me ligar. Toda vez que você tentar me ligar, eu vou dar pane. De tanto susto que passam pelo que está ocorrendo no momento dessa nuvem negra que cobre o país, não só o nosso país, mas em todos o orbe terrestre. Porém, o que nos faz falar alguma coisa é o sentimento, poderíamos dizer revolta, mas sentimento, porque o fato é real. Eu prefiro falar gripe. Ela é muito mais acima do que se diz. Nós passamos pela vaca louca, nós passamos pela gripe suína, pelo dengue, zika vírus, mas esta agora é totalmente diferente. Que, aliás, eu já venho falando isso há alguns anos. Volta e meia eu estou dizendo que vai ocorrer amanhã ou depois, mas o ser humano é assim. Às vezes, se fala algo, ele dá risada, dá risos de deboche, mas quando a crise chega, é um Deus nos acuda e todo mundo correndo a Deus.
Mas o que mais me entristece, um fato tão sério como este que estamos atravessando, várias coisas me entristecem. Primeiro, ver pessoas de um nível de cultura tão grande preferem passar o dia compartilhando vídeos, insuflando a população à violência. Isso não é hora. Esse é um momento de esquecermos política, esquecermos quem é quem e reconhecer em todos o ser humano. É lamentável. São doutores. Eu não, eu trago as mãos calejadas pelo trabalho. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Mas eu me sinto triste. Doutores que poderiam gastar o seu tempo vindo uma palavra amiga, levar a tanto quantos aos seus amigos. Que adianta eu ter 1.500 amigos se eu só prego a violência? Também me entristece um outro fato. É um fato real que está ocorrendo. As praias cheias de gente. Outro fato que me entristece é chegar nas praças, ver aquele monte de gente sentado com jogo de baralho, falando de doença e metendo malho no governo. Quando eu falo metendo malho no governo, não estou defendendo ninguém aqui, né? É falando mal de A, B, C, D. É o que dá. Chegamos de manhã nos bares para tomar um cafezinho, porque todos os dias, 4 horas da manhã, eu estou saindo para trabalhar. Eu trabalho na zona sul do Rio de Janeiro. Aliás, eu vivo mais lá do que aqui na minha própria choça, no meu próprio barraco. Talvez eu saiba mais o que existe lá do que o que tem aqui dentro do meu barraco. Eu vivo aqui dentro do meu barraco 4 horas e 20 horas lá. Os bares cheios, tomando cachaça, cerveja e vendo pessoas com gripe. Ei, fulano, você está gripado? Oh, você recolhe? Não, vou recolher não. Ei, eu já estou velho. Não é mais nada a ver. Mas você pode falar, que se dane os outros. Eu tenho ouvido isto. Porque ficar dentro de um apartamento, no aconchego do bom ali e falar, mas eu vivo o dia a dia no meio da periferia. Gente, outra coisa, às vezes tem época que eu trabalho até meia-noite, 1h da manhã, virando, e naquele momento eu vou descansar, às vezes eu vou fazer um lanche. Os restaurantes assim de gente, tomando cerveja, mó papo. Outros bares até 5 horas da manhã, aquela turma de jovens, mas na maior farra. Ali corre crack, cocaína, corre tudo. É mentira? Eu levo. Zona Sul, Ipanema, as praias cheias. É preciso levar um conceito a todo mundo. O governo está pedindo, fiquem em casa, é importante. A pessoa podendo ficar em casa. Algo também que me entristece é que só vê dizer assim, não, você fica em casa, não vai trabalhar, não, se tranca dentro de casa. Isso é fácil para quem é aposentado, recebe 15 mil, 20 mil, 30 mil de salário mensal. Ele pode ficar dentro de casa.
Venceu o mês, está pingando na conta dele. É muito fácil. Eu digo isso que eu tenho clientes assim. E tanto faz homem ou mulher. Eu tenho clientes. São aposentados, ganham muito bem, mas só vivem dando orientação. Para de trabalhar. Ô, Varino, você tem que parar de trabalhar. Você tem que ficar dentro de casa. Ah, mas eles vão vir pagar minhas contas no fim do mês? Pagar essa internet que está aqui? Pagar minha água, meu gás? As minhas despesas? O que ocorre? Você que é aposentado, você que tem um meio de ganho de vida melhor, não vá para as ruas. Porque a maioria que eu vejo na rua são pessoas que têm problemas médicos, pessoas que já tiveram problemas de insuficiência renal, respiração, enfim, pessoas que já têm problemas de coração, pessoas que já tiveram internadas doentes. Eu assisti, conheço. No entanto, está lá sentado na praça, toda à vontade, passeando com os cachorros. Gente, pelo amor de Deus, é isso que precisamos. Conscientizar. Você, não importa se você é rico, poderoso, mais uma razão para você cooperar. Não saiam de casa, porque tem aqueles que precisam trabalhar. Tem aquele operário que precisa trabalhar, ganhar um dinheirinho para sustentar a família dele. Tem aquela senhora que tem 3 filhos e é ela sozinha que sustenta a família. Ela precisa trabalhar. É a diarista. Se ela não for, ela não ganha o dinheiro dela. Tem o empregado. Eu estou cansado de ouvir pessoas empregadas dizendo: eu queria ficar em casa, mas se eu ficar 3, 4 dias em casa por causa desse coronavírus, na hora que eu chegar lá o patrão me mandou embora. Que o patrão manda embora mesmo. Porque se o empregado não comparece, não há o movimento no seu setor de trabalho. Então essas pessoas que não precisa trabalhar, se afastem das ruas. Essas pessoas que vão à praia, gente, fiquem em casa. Se estão na praia lá, vocês vão para a praia meio-dia, saem de lá à noite, não vão, deixa o espaço livre. Porque quanto mais espaço livre houver, mais facilidade tem das pessoas se livrarem dessa maldita doença. Aqueles que vão trabalhar, que são obrigados a trabalhar, que precisam trabalhar, precisam ganhar seu dinheiro. Eles têm mais espaço, o ar corre melhor e evita contaminações. Que se formos analisar, eu abro o portão do meu barraco para ir para lá. Aí chego melhor, eu passo álcool nas mãos. Eu tomo o ônibus, passo álcool nas mãos. A hora que eu sentar no ônibus, eu estou encostando nas laterais do ônibus. Outras pessoas já se encostaram ali também. O suporte na frente onde segura, por causa dos balanços do ônibus, alguém segurou. Aí você segurou, opa, lava a mão. Aí você encostou aqui, opa, lava com álcool. Gente, é preciso conscientizar as pessoas a não saírem de casa. Os que não precisam, não saiam de casa. Eu falo pelo Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem. A análise que nós chegamos entre aposentados, pessoas de idade que não precisam trabalhar, vamos dizer, dentro do Rio de Janeiro, se nós tivermos 2 milhões de pessoas, que nós temos muito mais do que isso, que não precisam trabalhar. Imagine o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, sem esses 2 milhões de pessoas transitando para lá e para cá. Quanto espaço vai sobrar? Como o ar vai percorrer melhor? E estão ajudando não só a si próprios,
mas também estão ajudando aqueles que precisam ir para o seu trabalho. É preciso que os doutores, ao invés de ficar compartilhando vídeo, insuflando a população, a revolta contra o governo, esqueça isso por um momento, que aliás, nem massa encefálica tem, eles só sabem compartilhar besteira, mas escrever do próprio punho ou falar diretamente não tem coragem de aparecer. Muitos podem me perguntar, mas Aníbal, você, e você? Você já está de idade? Sim, eu nunca neguei. Eu estou fase de risco. Que aliás é virar agora algo contra os velhos. Os velhos é o perigo. Falo isso que eu sinto isso na pele. A gente entra dentro da condução, a pessoa olha, sabe que é de idade, já fica assustado. É incrível. Como se isso fosse só para os velhos. E no entanto, dentro do ônibus, dentro de trem, nós vemos pessoas doentes. Eu não estou falando doente de coronavírus, notem bem, que eu não tenho capacidade para identificar. Eu sou um simples operário. Mas está notando que a pessoa está doente. Seja dentro da condução, ou seja numa praça, está tomando sol. Com a bomba e tomando sol numa praça. Gente, cabe isso na cabeça de alguém? Do mesmo jeito que aquela pessoa está ali, ela está enfraquecida. Ela pode se contaminar. E ali ela pode contaminar aquele que tem saúde. Então eu me pergunto, Navarino, você está em situação de risco? Estou. 76 anos. Me levanto às 4 da manhã, chego em casa às 10, 11 horas da noite. E às vezes tem semanas que eu viro 2, 3 noites trabalhando. Eu amo trabalhar. Eu sou viciado. É um vício que eu tenho. 2 vícios que eu tenho. Um é trabalhar e o outro é escrever. É o pobre mais abusado que tem. Infelizmente, acho que estou errado. Então, é preciso que conscientizar. Você, doutor, você que perca seu tempo falando de política, você pode falar da política, mas também pode. Você não faz vídeo? Escreve. Você tem capacidade para isso. E vocês que estão, eu sei que vocês vão ver meu vídeo. Eu sei que vocês acompanham o que eu faço. Vocês não podem fazer isso? Porque isso aqui, tudo aqui é montado. Eu não sei fazer vídeo. Eu não tenho maquinarias para isso. Mas vocês podem, sabe escrever, tem o dom da palavra, sabe escrever coisas bonitas. Aconselha teus vizinhos, teu colega de trabalho, a família que você conhece. Nós aprendemos a construir o edifício social. Vamos ser construtores social. Vamos ser homens para ser o exemplo na sociedade. E é nessa hora que nós temos que realmente ter, mesmo que seja analfabeto igual a mim, mas vim aqui pedir, acreditem, é verdade, há um perigo tremendo. Não é porque você é velho ou que esteja doente, pouco se importa se eu pegar, pouco se importa se eu vou transmitir para outro. Não faça isso. Coopere com as autoridades. Evite. Você pode evitar sair de casa? Não saia. Outra coisa que eu venho notando nesses dias, em frente ao prédio, pega os cachorros, coloca uma cadeira e fica sentado na frente do prédio, da calçada. É errado isto. Se você pode estar sentado ali,
Não, não vou andar lá na praça não, vou ficar aqui em frente ao prédio. Você está ocupando um espaço sem necessidade, fique dentro de casa. Mas quer criticar o que trabalha, quer criticar aqueles que precisam realmente lutar pelo seu dia a dia. Não é só colocar na culpa no governo, não. Eu, por exemplo, é compreensível. Um pastor está sempre à disposição de suas ovelhas. Se não forem na igreja, se aparecer um lá na igreja do pastor, ele vai pregar para aquele irmão. O padre, ele está sempre a postos na igreja. Se chegou um para rezar, ele vai atender aquele irmão. Um bandista, ele não vai ter os seus trabalhos durante a noite, mas ele está lá no seu gongar. Chegou aquele afilhado de santo, ele vai aconselhar aquele afilhado, vai orientar, vai saber por quê? Porque ele é responsável pelos ensinamentos daquele local. O kardecista, nas suas casas de oração dos kardecistas, aquele que prega a palavra do kardecismo, ele está sempre ali a posto. Chegou um, ele não vai fazer aquela sessão enorme, mas vai sentar com aquele, orientar aquele que veio ali tomar a orientação. Mas se ninguém aparecer, ele pelo menos está cumprindo a missão dele, mas também ele não obriga ninguém a não ir. Ele é o voto de Minerva. Aquele que resolver não ir, apoiado seja. Aquele que resolveu ir, é um direito dele. Assim, é todo aquele que está na direção, dirigindo uma sociedade. Eu parabenizo o presidente, ele não poderia ter ido lá, mas o povo estava ali por ele. Ele era o dirigente que todo mundo estava confiando. É aquilo ali, ele tinha que dar aquela obrigação, é a obrigação dele. Mas ele ouviu conselhos e se afastou. Assim, eu estava, por exemplo, eu teve um momento que eu estava teimando em fazer alguma coisa, porque eu não via. Eu estava teimando, mas eu ouvi conselhos. Não, olha, não faça isso, não faça isso. Não, tá certo sim. É por aí. A gente tem que ouvir. Aí me pergunta, mas Alvarildo, você não tem medo? Gente, eu posso ser franco para vocês. Eu tenho medo tremendo. Quando eu me levanto, saio para trabalhar, tomo meu ônibus, me vem aquele receio, aquele medo, aquela friagem no corpo. Eu estou perto de quem? A pessoa está respirando o quê? Estamos numa época que a pessoa der um espirro, pronto. Estamos chegando a um determinado ponto que quando eu entro, que a pessoa vê que é uma endividade, todo mundo foge. Isso é triste, é doloroso. Quando eu venho embora, é preocupante a pessoa sentar do meu lado, ou eu sentar do lado da pessoa. Eu tenho medo. Eu nunca fui a médico, eu nunca tive doente, eu nunca tomei injeção, eu não tenho alergia a nada, a não ser a minha própria feiura. Essa eu tenho alergia, mas é um mal que eu tenho que carregar. Então eu tenho medo. Eu levo isso um pouco na risada, para descontrair. Para quem conhece óleo de rícino, que antigamente se dava às crianças para lombrigueiro, o óleo de rícino é igual óleo mesmo, esse óleo de carro, né? Horrível. A tal da limonada. Entre uma injeção, eu prefiro beber 1 litro de óleo de rícino. Eu nunca tomei injeção, eu tenho pavor. Eu desmaio na hora, eu fico branco igual leite. Então eu tenho medo. Mas eu tenho que sair para trabalhar. Porque a despesa chega no fim do mês, ela vem. Eu vou, mas vou com medo. Agora me dói muito ver pessoas de idade, ou pessoas aposentadas, pessoas que já tiveram problemas
médicos. Está lá, no meio da rua, ou indo para a praia, como se nada houvesse. É perigoso para ele e perigoso para mim. Que ele, aquele que já esteve doente, é muito mais prático pegar nele do que em mim que estou com saúde. Porque a idade, passou dos 50 anos, nós estamos enfraquecidos. Nosso organismo já não tem condições de criar anticorpos. É doloroso. Isso vai para o pulmão. Indo para o pulmão, acabou. As nossas células já não trabalham mais com a mesma atividade. É preciso que tenha consciência disto. Se eu pudesse, eu não sairia para trabalhar. A pessoa viciada, é difícil curar esse vício. Todo vício é difícil de ser curado. E eu tenho esse vício de trabalhar e escrever. O escrever para mim seria ótimo. Eu dentro de casa a semana inteira. Qualquer papel que eu visse eu já estava escrevendo. Então para mim seria ótimo. Mas eu preciso trabalhar. É um vício que eu tenho, difícil de ser curado. É difícil encontrar um remédio. Mas se você ganhar 300 milhões na Mega Sena, vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Porque não é o dinheiro que me traz felicidade. Não é o dinheiro que me leva a Deus. É a minha paz, a minha tranquilidade, eu estar bem comigo mesmo, estar bem com meus semelhantes, estar bem com todos. Justamente, não é só de agora que eu já sou velho, que penso assim, não, eu sempre fui assim. A minha vontade é ajudar a todos. Quisera eu poder fazer correr as mãos e esse vírus desaparecer da face da terra. É uma pena. A gente já escreveu isso aí uns 5 ou 6 anos atrás, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Eu tenho tudo aqui. O que eu escrevo, algumas coisas que eu coloco, está tudo aqui nos meus arquivos. Eu já escrevi sobre isso. Mas infelizmente não partiu de nós, brasileiros. É compreensível isto. Também não poderia também se preparar, porque ninguém saberia a velocidade desse mal, não saberia em que trabalhar para vencer essas dificuldades. Então é preciso, é um alerta que eu deixo aqui. Se você não precisa trabalhar, se não tem a necessidade de trabalhar, fique em casa. Fica em casa. Inventa alguma coisa para fazer dentro de casa. Não saia, porque se nós tivermos, se dentro do Rio de Janeiro, se a movimentação na cidade, dentro da cidade, na hora do pico de trabalho, for 1 milhão de pessoas, desse 1 milhão, eu tenho certeza absoluta, 400 mil estão andando sem necessidade ali dentro. Quando que esses 400 mil se retirando, que não há necessidade deles ali, nós temos um ar mais puro, onde a ventilação corre melhor, aqueles que estão trabalhando ficam bem, e assim todo mundo coopera um com o outro. A chamar aqui algumas pessoas para a edificação do edifício social. A hora de construir é esta. É com uma palavra, não com a imposição, não assustar as pessoas.
É preciso conversar com as pessoas. Mas a internet aqui é um tal disso, já morreu disso, já morreu aquilo, já isso, já aquilo, só se fala no negativismo. É preciso que tenhamos positivismo, mas também trabalhar em prol disso. Não adianta nada eu pedir positivismo para acabar e eu bagunçar tudo. Então é isso aí que eu gostaria de que as pessoas levassem isso mais a sério. É muito sério mesmo. Mas também precisamos compreender que um chefe de família que tem 3, 4, 5 filhos, contas para pagar, e às vezes ganha aí uma miséria de R$1.500, R$2.000, esse homem tem que tirar dinheiro para pagar a condução, tem que tirar dinheiro para educar os filhos, tem que tirar dinheiro para se vestir, para se alimentar, para dar um conforto à sua família. Esse homem então não pode deixar de trabalhar, porque patrão manda embora, e nós vamos aumentar muito a taxa de desempregados. Aí depois vai culpar o governo, a taxa de desemprego. Não. Os que não precisam trabalhar, porque é muita coisa. Eu conheço aqui mesmo onde eu moro, Baixada Fluminense, dia de semana os botequins estão desse jeito. Dia de semana durante o dia. Os botequins e padaria tá assim, ó. E garrafa de cerveja aberta ali. Não, mas ele trabalha à noite, ó. Pera aí. Quem trabalha à noite vai passar o dia em botequim e padaria? Zona Sul, tá tudo cheio. Agora à noite, pode ir. Tá tudo cheio. Eu pergunto, com que necessidade? Qual a necessidade? Qual é a ajuda que você está dando ao governo? Qual é a ajuda que você está dando àquela pessoa que é obrigada a trabalhar para servir a sua casa? Aquela diarista? Aquele empregado que atende você? Você enchendo as ruas, sem necessidade? Deixa a cidade livre para quem precisa trabalhar? É isso que nós precisamos levar. Mas eu vejo as pessoas cheias de um poder aquisitivo, que pouco se importa, quem mais é condenar o outro, mas levar uma palavra a uns e outros. Eu vejo pessoas com página na internet. Eu vou lá, não tem uma palavra, só tem lá, é manchete, é vídeo assustador. Eles pensam que esses vídeos assustador vai melhorar. Não, vai colocar em pandemônio essa pandemia. As pessoas vão ficar alucinadas. É preciso levar uma palavra com tranquilidade, para que possa realmente mostrar às pessoas. Tem outra coisa também. Todos esses que fazem isso é de um poder aquisitivo melhor. Não se vê um pobre enchendo as praias, com exceção da Baixada Fluminense, que está assim. E ali a gente vê que são pessoas que não têm condição. São encostados que recebem pelo INSS, são aposentados, são pessoas que recebem Bolsa Família, mas está lá sentado no botequim, falando um monte de besteiras. Não tem um assunto que preste. Isso está falando a nível de Baixada Fluminense. É falar mal daquele que está passando, inventar apelido para aquele que está passando ali, falar de futebol, aquela turma de um falando sobre mulher, cheio de machão, é mulher, falando coisas que não é nada daquilo. E na Zona Sul, são pessoas que têm condições financeiras boas e estão enchendo as ruas, ao invés de ajudar. O governo fala em fechar em proibir os ônibus intermunicipais.
Por exemplo, Duque de Caxias faz parte da Baixada Fluminense. Estão querendo interditar esses ônibus daqui para o centro do Rio de Janeiro. Sendo que o centro do Rio de Janeiro, se fizerem isso, o Rio de Janeiro, lá o centro, não funciona, porque não tem gente para trabalhar. Agora imagina esse trabalhador desesperado para não perder o trabalho, porque se ele não for, ele não vai receber. Mesmo que os donos de loja, mesmo que os donos de bares entendam que ele não chegou porque não tem condução, mas eles vão criticar o empregado e ele não vai receber aqueles dias que não vai. Aí é que está o perigo. Outra coisa também que eu quero aproveitar e alertar aqui: as ruas vazias trazem um outro mal, um mal tremendo, que ficando vazia, os moradores de rua do centro do Rio de Janeiro, ou do centro de Duque de Caxias, do centro de Nova Iguaçu, eu estou citando o Rio de Janeiro, que é onde eu tenho conhecimento. Com essas anel de ruas vazias, eles estão agredindo aqueles que vão para trabalhar, para roubarem. Junta aquela turma e vai em cima. Moradores de rua. Esses que vivem aí pelas ruas, dormindo debaixo das marquises. E junto a eles vai o bendito dos pilantra ladrões também. Alertar também: muito cuidado se chegar 3, 4 com máscara, dizendo que é da saúde pública, que vai detetizar, fazer isso, fazer aquilo. Engano. No Rio de Janeiro já 3 prédios assaltados com isso. Chegou se identificando, na mesma hora de boa vontade, deixaram entrar no prédio. No final, eram assaltantes. Assaltaram todo mundo no prédio. Então vejam bem, de um lado é preciso a compreensão do povo, e do outro, olhem só o sofrimento de quem precisa trabalhar. Ele vai ter que descer para trabalhar, e além disso, além de fugir do coronavírus, ainda tem que aturar assaltante e ladrão. E agora o pessoal de rua agora, que dorme de vários viadutos, estão fazendo um auê. Lamentavelmente. Então, para terminar esses momentos, que já vai para 21 minutos, queria dizer a todos vocês: o caso é sério. Muito sério mesmo. É preciso muito cuidado. Infelizmente, você tem que pegar no dinheiro. Se você vai ao mercado, você tem que pegar lá na mercadoria. Você tem que, quando você passa na rua, você geralmente põe a mão no muro, põe a mão num carro. É complicado. Então, se você não precisa trabalhar, fica em casa. E tem outros que precisam trabalhar porque tem a família que precisa dele. O chefe de família, ele é a árvore, ele é o sustentáculo, ele é o tronco, ele é a raiz. É ele que leva a seiva para as folhas, que são seus filhos, esposas, a esposa. Outros têm sua família. Tem mulheres que sustentam os filhos, 3, 4 filhos, sozinha. Sai 3 horas, 3 e pouca da manhã para trabalhar. Precisamos entender isto. Então, a você que não precisa realmente trabalhar, não desocupa a rua. Deixa a rua para quem precisa realmente, na luta do seu dia a dia, do seu ganha-pão. E a você que diz que aprendeu, foi ensinado, e somos construtores do edifício social, ao invés de estar assustando, ao invés de estar insuflando as pessoas contra a política, perca tempo, escreve uma frase orientando as pessoas. Que é um dom, é uma obrigação nós que aprendemos isto. É triste quando olhamos e enxergamos coisas horríveis
para acontecer e as pessoas não dão atenção. Depois que o edifício fica ruído e que ele começa a tombar, aí vem os deuses nos acudam. Infelizmente, essa doença ela está desde novembro. Infelizmente, só veio aparecer depois do carnaval. Quer dizer, apareceu não, foi vindo à tona a realidade depois do carnaval. Nós temos muitas pessoas infectadas. Muitas pessoas. E não é só velho, não. Eu acredito que não precisa dizer mais nada. É lamentável que antes estes mesmos insufladores do povo, a violência, estavam usando o coronavírus, assustando as pessoas para acabar com a passeata do dia 15, sendo que era real o grito de alerta. Aí ficaram todos satisfeitos que assustaram as pessoas. Realmente, a passeata não houve aquilo tudo que precisava, mas houve. E agora estamos lutando com a verdade. A você, meu amigo, a você, minha amiga, é lamentável que nós não tenhamos palavras de alegria, mas sim de tristeza. Não ria do seu semelhante, porque a vítima pode ser você. Não pensa que chove na horta, chove na casa do outro, que não vai chover na tua. O temporal é muito pior do que o que se diz. Mas também não vamos entrar em polvorosa, não vamos ficar desorientados. Cuidado com tantos remédios que são ensinados aí. Não vai atrás disso, não. Cuidado com o álcool gel. Estão fabricando de fundo de quintal. Não vai nesse desespero, na agonia que estão fazendo aí, colocando todo mundo em desespero. Comprar álcool gel aqui, gel ali. Você pode estar comprando coisa de fundo de quintal. Isso já foi comprovado. Então nós temos bandidos de todos os lados, pouco se importando com a população. Se eu tirasse para falar sobre esses momentos, eu falaria aqui a noite toda. Mas a única coisa que eu peço, pense nos seus familiares, pense nos teus filhos, pense na sua família. Eu vou continuar trabalhando, porque preciso trabalhar. Também não tenho ninguém também. É a vida. Se cuide, povo. Uma responsabilidade. Eu já estou no fim da vida. Mas não quero deixar nada para ninguém, para o meu semelhante. E que o grande arquiteto do universo, o Deus de todos nós, possa orientá-los, acompanhá-los dia e noite, e que nós possamos atravessar essa nuvem negra, esse temporal, e que amanhã o sol possa brilhar outra vez. O meu boa noite por hoje.